noite, Rogério entrou. Hoje, dia 28 de janeiro, a gente tem um tema da nossa live online, a gente vai fazer com uma pessoa muito especial. Já ela vai estar entrando conosco. Quem já tiver dúvida sobre o tema da live, é legal mandar uma perguntinha, interagir. É momento de dúvidas, é momento de sanar todo quanto é tipo de indagação que possa vir. Uma pessoa bastante especial que tem nos contribuído bastante no Instituto, ajudou muito a gente a realizar a nossa pós em citologia, que finalizou, e com certeza vai estar conosco agora nessa próxima turma que a gente está montando. Ela foi responsável por bastante parte do que aconteceu na nossa pós-graduação de citologia, que está com vagas abertas. A gente já tem 10 inscrições, falta poucos alunos para a gente já marcar a data de início. Eu vou fazer o convite aqui para ela já participar com a gente. E o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: a doutora Jusilene é doutora em ciências biológicas e ela tem muito conhecimento para passar para a gente. Oi, Gil, boa noite, você está conseguindo ouvir a gente? Estou ouvindo, tudo bem. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Nossa, Gil, fico muito agradecido mesmo por mais uma vez você aceitar um convite nosso prontamente para atender a gente sempre assim, com essa felicidade sua. Muito obrigado. Eu queria que você falasse para a gente o que você preparou para nós assim, para falar da citologia, desse tema tão importante que a gente aborda na nossa pós. Pois é, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês novamente, dizer que foi um prazer participar da primeira turma do Instituto, né? Nós formamos a primeira turma em citologia clínica, que é realmente uma área de atuação dos profissionais de saúde muito importante hoje em dia. Haja vista que ainda temos índices altíssimos de mortes anuais por causa do câncer de colo uterino. Então, a nossa atuação na citologia é exatamente para prevenir que essa doença evolua e que causa o óbito aí da maioria de muitas mulheres. Ah, bacana. É bem interessante mesmo essa. E quanto ao trabalho desse profissional, desse farmacêutico que quer atuar nessa área da citologia, o que você tem para nos dizer? Eu adoro, né? Eu sou citologista desde 1900 e... Não posso falar muito, né? Porque senão a gente está revelando a idade da gente. Mas, assim, o farmacêutico que atua na citologia, é igual eu falei para você, tem que ter uma pós-graduação que tem que ser reconhecida pelo MEC e uma pós-graduação com conteúdo prático. É isso que nós oferecemos aí no Instituto. Nossa primeira turma teve um conteúdo, teve uma carga horária muito grande de aulas práticas, inclusive com muitas lâminas. E esse profissional, após ser pós-graduado, ele vai atuar na citologia, ele vai fazer diagnóstico, né? Quer dizer, é um exame de triagem para diagnosticar lesões malignas e pré-malignas do colo uterino. Ou seja, nós vamos contribuir na prevenção dessa doença. É bastante interessante quanto a essa questão, vem muita dúvida para a gente quanto à questão da legalidade. Ainda que tem muito tempo que a citologia é reconhecida no meio farmacêutico, ainda vem, mas e aí? O farmacêutico pode? Não é só o médico? Não é só isso? Então, eu queria que você conseguisse esclarecer para a gente desde quando e por como é que faz para reconhecer isso aí? Fez a pós e daí? Então, aí ele fez a pós, ele apostila essa pós-graduação. O que é esse apostilamento? Ele leva esse certificado para o seu conselho regional. Dependendo do estado, no conselho de farmácia ou conselho de biomedicina, se for um biomédico que venha fazer a pós também. E lá no conselho, eles vão checar todas as informações, se essa pós realmente é reconhecida pelo Ministério da Educação, e vai apostilar e vai dizer para ele que, olha, você está legal, você pode realmente atuar na área de citologia. Então, o trâmite é isso. Então, para procurar uma pós-graduação, primeiro tem que saber se esse instituto de pós-graduação é legal e se tem a pós reconhecida pelo Ministério da Educação. Depois disso, fazer a pós-graduação e depois apostilar a pós-graduação no Conselho de Farmácia.
Bacana. Essa é uma das dúvidas mesmo que vem bastante, a gente se depara, porque o farmacêutico, às vezes, ele está trabalhando, atua em outra área e não viu essa legislação, que é realmente dessa regularidade, que não é só simplesmente pegar o diploma e pôr na gaveta, isso é bastante importante esclarecer. E sobre a parte das lâminas mesmo do colo, do câncer, o que você tem para nos dizer? Antes disso, só para clínica hoje, ela não é uma área privativa de médico, isso já está pacificado. Inclusive, essas instâncias, então hoje já é pacificado que a citologia clínica pode também ser uma área de atuação de outros profissionais, como os farmacêuticos, desde que sigam, né, essas prerrogativas que eu falei para você, que o instituto tem que ser, o curso tem que ser reconhecido pelo Ministério da Educação e, após ter o diploma, apostilar ele no Conselho de Farmácia. Aí a sua outra pergunta sobre... Agora eu me perdi. Mas, assim, seria mais ou menos assim, para resumir a pergunta, seria no que consiste o exame de citopatologia? Sim. Então, o exame citológico, o citopatológico, a gente analisa células, por isso que é cito, vem de células, né? Oriundas do cérvico vaginal. Ou seja, faz a coleta, o citologista também ele pode fazer a coleta ginecológica, faz a coleta no colo uterino, no canal endocervical, e a gente analisa esse raspado, essas células que são coletadas no raspado, são colocadas em lâmina e são coradas por Papa Nicolau, porque é por isso que a gente também chama o exame de Papa Nicolau, porque usa-se a técnica de coloração de Papa Nicolau, e aí faz essa coloração e a gente analisa estas células. Como que a gente analisa? A gente tem um parâmetro, a gente sabe que são células do epitélio escamoso, nós temos um parâmetro dessas células que são normais, a gente analisa núcleo, citoplasma e todo o contexto do esfregaço, e quando a gente detecta alterações que fogem à normalidade, a gente classifica essas alterações. Basicamente, elas são classificadas. Aí tem uma classificação que a gente segue, que hoje é o sistema de Bethesda, e aí a gente classifica em normal, inflamatório ou com lesão, ou anormal, ou até mesmo quando tem alterações que nos dizem que pode ser um câncer de colo uterino. Tá bom? Bacana. Gil, o que você tem visto nessa tua trajetória da Cito sobre o mercado de trabalho para esse profissional, tanto farmacêutico quanto biomédico, para atuar nessa área? Eu acredito ainda que nós temos uma carência muito grande desses profissionais. Porque se hoje, por exemplo, com um câncer de colo uterino, para ele se desenvolver até uma doença invasiva, mesmo que pode levar a metástase, matar uma paciente, pode demorar de 10 a 15 anos. Então, nós teríamos todo esse período para fazer um diagnóstico precoce, antes que essa doença venha a ser invasiva. E mesmo com todos esses recursos, hoje ainda 5 mil mulheres morrem no Brasil por ano de câncer de colo uterino. Ou seja, está falhando esse screening, está falhando, está tendo alguma falha nesse diagnóstico precoce. E em muitos locais que eu já visitei, dando aulas de pós-graduação, Norte, Nordeste, Centro-Oeste até Sul, a gente vê que a demora em realizar o exame, a demora, porque tem poucos profissionais ainda que estão aptos a realizar esse exame. Então, eu acredito que é uma área muito promissora para quem quer atuar aí, quem gosta de microscópio, quem gosta de olhar células. Para mim, é uma área muito promissora ainda para atuação. A gente vê, eu tive casos, assim, relatos bem interessantes na nossa turma de pessoas que já saíram, ou às vezes nem saiu, já estava atuando, trabalhando em laboratório, já tinha vaga para ela nesse sentido. Então, existe realmente um mercado aí interessante. Se regularizar, apostilar esse documento, ter essa regularização contigo, né? Essa habilitação para trabalhar. Então, o mercado de trabalho existe ainda, é bem interessante.
Eu estou com uma outra pergunta aqui, eu vou até ler. Quais são os sinais que chamam atenção para o câncer? Por exemplo, em um exame desses. Então, como eu falei para você, a gente analisa as células, né? E o que mais nos chama atenção são as anormalidades do núcleo dessa célula. Então, quando a gente acha o núcleo muito grande, com irregularidade na membrana, aí a gente olha todo um contexto, né? A relação dele com o citoplasma, e aí vai nos favorecer se a célula é madura ou imatura. Então, isso que nos vai propiciar a dar um diagnóstico, né? A dar um laudo citológico que vai ajudar no diagnóstico final da doença dessa paciente, tá? Então, são essas alterações. E a gente sabe, hoje já é sabido, né, por literatura e tudo, que quem causa o câncer de colo uterino é o HPV, né? Então, a gente sabe que é o HPV. Então, tem vários tipos de HPV. E o que a gente analisa na citologia, nas células? O efeito, a gente chama de efeito citopático, que este HPV causa nestas células. Então, este efeito que a gente conhece, estuda e conhece, nós vamos identificar nessas células e fazer aí o nosso relatório, o nosso laudo citológico. É muito interessante quando você diz assim, nós, que seria o biomédico ou o farmacêutico que está com o certificado da Potina, faz um laudo. Muito bem, mas vem cá, eu posso dar laudos? Sim, né? Essa que é a parte da regulamentação que é interessante. Você vai poder laudar isso com pós-graduação. Você vai ter habilitação para isso. Isso vem muito, essa pergunta, tanto do biomédico quanto do farmacêutico. Eu posso laudar? Vem assim, claro gritante. Claro que pode. Como eu falei para você, a citologia hoje não é privativa. E nós temos uma decisão final do Supremo que nos autoriza, que regulamentou essa situação definitivamente. Então, a medicina não tem mais para onde recorrer. Então, a citologia não é uma área privativa do médico. Ela pode ser exercida e deve ser exercida por outros profissionais, como farmacêutico, biomédico, desde que ele tenha a especialização. Então, nós temos, não só vamos ler para outra pessoa assinar, não. Nós, com a habilitação, nós vamos ler a lâmina, fazer o laudo e vamos assinar esse laudo e carimbar esse laudo. É uma responsabilidade nossa hoje, tá? Eu estou vendo algumas perguntas. Na prática, existe esse respeito ao profissional farmacêutico? Ótima pergunta da Bárbara. Né? Ótima pergunta. Se tem o respeito ao profissional. Eu atuo aqui em Brasília e tenho um laboratório de citologia e eu nunca tive problema. Eu acredito que no início tem colegas que relatam que tem um problema, que o médico fica meio assim, se vai ou não aceitar o laudo citológico, mas a partir do momento que você mostra a sua aptidão, você faz um laudo bem feito, eles aceitam e eu nunca tive problema. Então, eu acho que isso depende muito da habilitação mesmo. Se a gente mostra segurança, se a gente faz o exame com seriedade, com ética e com conhecimento, a gente não vai ser contestado. Eu vi aqui que a Marbenha, entrou. A Marbenha faz parte da UFAC, ela é presidente da Organização Feminina de Análises Clínicas, a qual eu faço parte também. Tem várias pessoas aqui mandando mensagem que entraram. E pode mandar algumas, se tiver mais perguntas, eu estou aqui à disposição de vocês. Mas bem, a todos muito obrigado pela participação, é bem importante e realmente o momento é esse, né? É de tirar essas dúvidas e saber realmente isso, como é o mercado, como é que está, se aceita, como estão inseridos dentro desse mercado, que é um mercado de trabalho tecnicamente novo, porque quantos anos não tem a vida de um profissional farmacêutico ou de um profissional biomédico? É muito tempo, né? Então a citologia praticamente é nova, que tem 15 anos para o farmacêutico. Eu acho que tem até um pouquinho mais, mas que está mesmo regulamentado, que bateu o martelo, é uma área também que esses profissionais podem atuar. Isso vem de muito pouco tempo, acho que uns 5 anos para cá, se eu não me engano, né? Mas a gente já tem essa habilitação. Aí tem alguém perguntando, Denise, quanto tempo leva após? Normalmente são, eu acho, Luiz, que eram 18 módulos, né? 1 ano e meio. A nossa, a gente faz assim, isso é bem parte comercial, tem 18 encontros a nossa pós-graduação
e ela tem 20 módulos. 2 módulos dele a gente não realiza presencial, a gente realiza online, por conta de que algumas pessoas vêm do interior e tal. Então, metodologia científica a gente põe no portal e o restante a gente faz presencial. A Gil mesmo é testemunha que a gente faz um pedaço da aula como teoria, para explicar a teoria, porque vai ser escutar, e depois a gente vai para o laboratório. É muito dinâmico. É bem então, dinâmico. Com 18 meses, ou seja, 1 ano e meio para traduzir, a gente finaliza essa pós, a gente inicia e finaliza ela. Tem a apresentação do TCC, você aprovou o TCC, você já consegue pegar o seu certificado e levar para o seu órgão para homologar. Tá. Alguém perguntou para falar um pouquinho da relação do médico patologista com o farmacêutico. O patologista, ele tem a área de atuação dele, ele também pode fazer citologia, tá? Então, ele faz citologia, faz exame anatomo-patológico, e nós, farmacêuticos ou biomédicos, também com a especialização, nós fazemos apenas a parte de citologia, que não é análise do tecido, que é diferente do histopatológico, isso é para o patologista. Nós fazemos só análise citológica, que é a análise das células, tá? Tô vendo aqui várias pessoas estão entrando, até minha sogra aí entrou. Ah, que bacana. Todas sejam muito bem-vindas. Professoras aqui de Brasília também, né? A Dani entrou aí, a Andressa. A Angélica falou que vai fazer uma pós comigo. Vamos fazer lá em Cuiabá, né, Luiz? Vai lá super pertinho. Tá pertinho. A gente já está com as matrículas dela bem avançada e acredito aí que em pouco tempo a gente já marca a data de início para, que nem eu falei, em 18 meses a gente concluir ela. É um tempo ideal para uma pós, para fazer com ela com qualidade, para você ter um tempo de experimentar as lâminas, para você ter tempo de analisar tudo isso. É bastante importante esse tempo também. E a nossa pós, aí a gente tem um diferencial, que na nossa pós a gente distribui lâminas mesmo para os estudantes. Eu acho que nenhuma pós faz isso, não sei, né? Pelo menos nas que eu já participei, a gente distribui lâminas, então o aluno leva a caixinha, ele vai construindo no decorrer da pós um laminário que ele vai servir para ele de estudo, vai servir de consulta, então, e tem muita aula prática. E eu só aceitei esse desafio aí com vocês porque vocês realmente me atenderam nesse quesito. Porque não tem como você fazer citologia, você fazer uma análise, um exame sério como esse, não que os outros não sejam, todos são. Mas a citologia é um exame que exige muito da gente, exige conhecimento e exige treinamento. Então não tem como a gente fazer uma boa pós-graduação se nós não tivermos o diferencial de muitas aulas práticas. Então por isso que eu gosto muito e sempre que me convida aí no Instituto eu vou participar porque eles me atendem nesses quesitos. A gente é muito grato por tudo que você já fez pela pós, pela gente aqui, é bastante bacana mesmo essa parceria. A Patrícia Paulini está aqui. Ótima pós, fiz encomendas, professores maravilhosos. Um abraço lá para a Patrícia. A Paty fez pós com a gente. Tatuando, Paty? Tem que tatuando, né? A Patrícia ela é do interior e ela veio os 18 meses para fazer a pós conosco. Sim, bem sim. Bacana. Gil, então, o que você me diz assim, de uma forma até leiga, né, que o exame de citopatologia, a pós de cito, o que ela tem linkada à mulher principalmente? A pós de cito... Bom, o exame citopatológico, ele não sei se é isso que você está querendo perguntar, mas o exame citopatológico, ele é de fundamental importância para mulheres em vida sexual ativa e ele tem no protocolo do Ministério da Saúde, até das recomendações do INCA, que toda paciente aqui de 25 anos para frente, ela tem que fazer o exame citológico. Dando alguma alteração, aí ela entra num controle, ela faz um tratamento, entra no controle e sempre vai fazendo, né, esses exames. Aí, dependendo do caso, ela faz até anualmente ou semestralmente, ou se ela não tiver nada no primeiro exame, até faz no intervalo de 3 em 3 anos. Mas o exame citológico, ele não só... É claro que a maior importância dele é para diagnosticar o câncer do colo uterino e as lesões precursoras desse câncer. Como eu falei para você, para se transformar no câncer, demora aí
uns 10 anos e tal. Hoje nós temos um HPV-18 que pode fazer isso até em menos tempo. Então, o principal objetivo do exame é esse. Mas, além disso, esse exame ele vai diagnosticar, ele propicia o diagnóstico de outras doenças, como, por exemplo, uma vaginite causada, vamos supor, por tricomonas vaginalis, por clamídia, trachomatis, a vaginose causada por gardnerella, herpes vírus. Então, todas essas outras patologias que não causam o câncer, elas também podem ser diagnosticadas com o exame citológico. Então, a gente aprende na pós, tanto diagnosticar as células pré-malignas e malignas, e também as alterações oriundas que estão dentro aí pelo HPV, como também alterações de outros patógenos que podem estar infectando, né, a paciente. Ah, bacana. É porque a gente colocou o tema lá da live e atrelou bastante ao público feminino, né? Então eu queria, me desperta muito essa curiosidade de saber o que a pós em si tem a ver com a mulher. Tem tudo a ver, né? Esse acompanhamento durante... Tudo a ver. E não é só uma pós para mulher fazer, não, viu? Os farmacêuticos, biomédicos também tem que fazer a pós-graduação. Muito bom. E assim, eu sempre costumo dizer, hoje eu estou também como presidente de conselho, e às vezes a gente forma, por exemplo, farmácia, só vê uma área de atuação. Não, vou para drogaria. Claro que é ótimo, é a nossa maior área de atuação, mas nós temos um leque enorme de atuação, de áreas de atuação. E a citologia é uma delas. E a citologia traz para a gente, além de uma satisfação profissional muito grande, um reconhecimento também. Um farmacêutico citologista, um biomédico citologista, eles têm um reconhecimento no mercado de trabalho, também muito importante. Não, bacana, super bacana. Até esqueci de mencionar, a Gil está como presidente do CRF de Brasília, né, Gil? Sim. Não, também, super bacana. Também esse desafio. Mas a docência, eu gosto muito da docência, né? Hoje não mais, hoje mais em pós-graduação mesmo, mas é uma área que eu gosto muito de atuar. E a citologia é tudo, né? Que eu faço aí há muito tempo. É muito bom passar esses conhecimentos, sim. Né? Bacana, Gil. Eu queria agradecer mais uma vez. Jackson, bacana essa notícia. Jackson. Queria agradecer imensamente por ter disponibilizado num curto espaço de tempo. A gente vai montar essa turma porque eu quero ver você aqui de novo várias vezes em Cuiabá para a gente ministrar mais uma citologia aqui, mais uma pós. Gente, e falam que Cuiabá é quente, mas é lenda, viu? Toda vez que eu chego em Cuiabá, eu não sinto calor não, porque eu saio do aeroporto que tem ar-condicionado, entro em carro que tem ar-condicionado, chego no hotel com ar-condicionado. Teve um dia que eu até falei, gente, eu tô sentindo até um pouco de frio aqui em Cuiabá, né? Mas é uma terra maravilhosa. Só que aí, quando eu for para aí, vocês não vão me levar para comer naqueles lugares, não, porque eu volto bem gordinha daí. A Gil já tá quase cuiabana. A gente já viciou ela num peixe, numa mojica, numa galinha com arroz, né? Melhor. Aquele arrozinho com charque, né? Com a carne seca. Mas, quero agradecer a oportunidade, o convite de vocês, dizer que eu estou à disposição e fazer um convite, né? Deixar aí o convite para os cuiabanos e as pessoas aí da região fazerem a pós-graduação em citologia clínica, transformar aí em ser um citologista e ajudar essas mulheres que muito precisam do nosso cuidado, né? Que o citologista também é um cuidador, o câncer mata, ainda é muito prevalente e cabe a cada um de nós ajudar um pouquinho. E o citologista, ele ajuda muito, ele ajuda na prevenção, ele ajuda que esse câncer, esse tumor ou essa célulazinha que está iniciando, que vai iniciar um processo maligno, a gente consiga diagnosticar precocemente, tratar essa paciente e para que ela tenha aí uma vida plena como tem que ser, tá? Então faço o convite e após iniciando eu vou estar aí com vocês com certeza, tá bom? Obrigado, Gil, tudo de bom, um abraço. Tá bom. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Esse vídeo a gente vai subir pro YouTube, quem perdeu alguma coisinha pode assistir lá. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.